E quem está aqui no estúdio é o consultor em agronegócio, Fernando Fabres. Fabres, bom dia. Explica para o nosso espectador por que as portas continuam fechadas no mercado chinês para a carne bovina do Brasil. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sim. A gente passa por mais uma dificuldade aí, desde aquela primeira entrevista que a gente fez aqui sobre essa questão da China. Bom, a gente teve, acho que a gente contou toda essa história da encefalopatia espongiforme bovina não transmissível, que é o caso da vaca louca. A gente tem que atípica. tentar mudar um pouco esse nome aí, porque chama de vaca louca já dá um problema, Sim. a gente já continua com essa celeuma no Brasil, mas a gente teve um caso como encerrado. E por que continua essa dificuldade de exportação das nossas carnes para fora? A gente não sabe. Ninguém sabe dizer o que está acontecendo e por que os chineses ainda não estão comprando as nossas carnes. Por que chegou carne que foram enviadas para os frigoríficos daqui e eles também não receberam essa carne? Exatamente. Tem carne parada no navio e gente pensando até em trazer de volta. Então, essa foi um problema dessa semana. A gente teve aí uma das empresas de consultoria agro que passou que tinha sido recebido um container ou um lote de carne lá na China pelos chineses. E, na verdade, a Tereza Cristina ontem, a ministra, falou ontem na CNN, a meio-dia e pouco, dizendo que essa carne não foi recebida, que ela não tem informação de recebimento disso, que ela tem trabalhado para essa liberação, mas que ainda não liberou. Então, o mercado futuro tinha chegado a dar picos ontem, no começo do dia, e por volta desse horário que a ministra deu essa entrevista, o mercado voltou a cair vertiginosamente e o mercado físico já vem pressionado por conta dessa falta dessa exportação e continuou mais pressionado como já estava. Então, essa dificuldade com a China é algo que não se explica, porque se já foi dado como encerrado, a gente tem uma dificuldade que talvez seja uma brecha que os chineses encontraram, que é dentro do contrato que a gente tem, segundo informações, não tem uma cláusula para voltar a comprar. O Brasil se auto-embarga, ali, se restringe essa exportação até resolver essa questão do mal da vaca louca, que foi atípico. E quando dá como encerrado, não tem um prazo para que volte a comprar. Então, acho que isso faltou nesse contrato, de dizer assim, ó, acabou, deu como caso encerrado, a OIE diz que não tem problema algum. A China tem que voltar em quantos dias? Esse prazo não está estabelecido, então a China continua bloqueando não recebendo as nossas carnes, e esse risco que os frigoríficos correram foi carnes até o dia 3, se eu não me engano, de setembro, que foi certificada, ela foi embarcada em até alguns dias para frente. E essas carnes que já tinham sido certificadas antes desse período que foi brecado no dia 3 ou dia 4 de setembro, os frigoríficos arriscaram de mandar essas carnes. E então já tinha um pré-pagamento, se eu não me engano, de 40%, que é o caso da exportação, para ir essas carnes para lá. Quando chegou, foi o primeiro baque que a gente tomou depois que a China não recebeu essa carne. E aí ontem, que saiu antes de ontem, já cogitava-se que eles tinham recebido um lote, então trouxe um ânimo de novo para o mercado. Sim. E logo depois a ministra falou que não, e a gente voltou a ficar sem saber quando isso vai voltar e por que isso não está voltando. Segundo a ministra, não é um caso político, né, que achava que tinha alguma correlação política com isso, com muitas vezes uma falta de diplomacia aí, por parte do Brasil em relação ao presidente, formas como tinha falado em relação à China. Isso, né? E isso daí acho que não tem nada a ver, ela disse que não teria nada a ver com isso, era questões mesmo de equalizar essa situação da vaca louca, que eles ainda estavam querendo informações. Mas aí como é que fica o produtor brasileiro, o investidor, porque tem carne, tem boi no pasto, precisa entregar, não está exportando, o preço que, salvo engano, a arroba aí bateu 330, ela está o que hoje? 260? E aí o produtor, o que ele faz? Para que lado que ele corre? Grande dificuldade. A gente vai falar um pouquinho depois sobre os grãos e a mesma coisa a gente fala sobre o mercado pecuário. Daqui para frente, a gente está ficando um país que globalmente está tudo muito interligado. Então a gente vai precisar fazer as travas de mercado daqui para frente, um seguro da sua produção, porque a gente não tem hoje o que fazer e a grande dificuldade desse período em relação a 2019, que a gente teve um caso atípico também e que voltou rapidamente com a China, que até agora a gente também não entende por que não voltou, é que a gente estava num período de safra e não um período de entre-safra. E o período de entre-safra, onde a gente tem o boi de coxo, é a grande dificuldade, o pecuarista tem prazo, o boi terminou, o custo é altíssimo, a gente vai falar sobre o custo geral de grãos e tudo mais, ele tem que entregar.
Então a gente viu, como a gente diz no mercado financeiro, um stop de boi físico, né? Uma entrega de boi físico, porque não tem mais o que ser feito. O pecuarista talvez segurou ali 10, 15 dias, mas ele não aguentou mais pagar aquela diária e teve que entregar, e a gente viu o boi caindo hoje. A gente vê aqui em São Paulo preços até perto de 2,55, e essa é a dificuldade muito grande do período que passamos com essa autorrestrição brasileira com relação à China. Bem, vamos passar então para os insumos, que também fertilizantes, que também está numa situação complicada, né? Todo mundo está receoso, porque existe uma expectativa de faltar produto. E aí também entra nesse imbróglio todo de caos logístico, como você falou agora há pouco que a gente conversou. Como é que fica essa situação? O produtor precisa plantar, ele precisa usar fertilizante, ele precisa de insumo, mas não sabe se vai ter, não sabe se vai chegar. Marcelo, a gente está passando um período complicado em várias áreas, depois de um período muito bom de altas aí dos grãos, da pecuária, do gado e tudo mais, e todo esse período trouxe uma euforia muito grande e talvez o pecuarista e o produtor se desatentou em proteger com a exposição que a gente está, principalmente a um mercado chinês, aí, a todo esse mercado. Vale lembrar que novamente a China, porque grande parte das matérias-primas para os fertilizantes vem de lá. A parte química, né? E aí não está vindo, Exato. Não há o que fazer. Então, a gente passou por um período dificultoso aí com relação a toda essa pandemia, e isso trouxe esse caos logístico. A gente falou agora há pouco sobre o furacão que passou lá também pelos Estados Unidos. A gente teve um problema numa fábrica da Baia de fertilizante. A gente tem esses problemas logísticos com navios parados em portos, a gente teve portos parados na China por um grande período, a gente tem essa questão de problemas energéticos na China que estão trazendo algumas paradas, a gente já vem com o problema da pandemia de algumas indústrias parando ou diminuindo produção por conta até de funcionários, de ter menos funcionários. Então todo esse caos logístico e esse caos estrutural que a pandemia trouxe, isso veio dificultando essa questão dos fertilizantes, e hoje a pergunta que você me fez de quando a China volta, por que ainda não voltou, e ninguém responde isso. Essa questão dos fertilizantes também é um perigo muito grande que ninguém sabe. Falam que não vai ter para todo mundo, como a gente estava conversando, algumas empresas aí não têm o produto para entregar. Então essa dificuldade vai surgir lá na frente, como o boi hoje está com uma dificuldade de preços baixos, talvez desestimule para o ano que vem, para a entre-safra também, a questão da produção na entre-safra. A gente tem a dificuldade de preço subindo porque não vai ter quem se anime a produzir lá na frente. E a questão dos grãos, a gente vê que se não tiver, vamos ter área que talvez não plante ou área que a produção seja menor por conta de menos fertilizantes, né? Os grãos, eles vieram aí numa toada boa, né? A soja, que eu tenho acompanhado, o milho também, dá de vez em quando uma derrapada, recua, mas de forma geral, o mercado estava respondendo bem, vinha bem. Agora tudo fica instável de novo? Tudo fica instável, exatamente. Apesar de que, se a gente falar de grãos aí, de milho, de soja, a gente está aí com preços, dependendo da região, perto de 150, a gente vê lá a bolsa falando em $30 e alguma coisa, então perto de 170, Paranaguá. E, diferente do boi, né? O boi a gente estava em 325, 315, vamos falar uma base de 310 entre São Paulo e MS, e hoje a gente está em 260. Despencou. Agora os grãos a gente ainda está sustentando, ainda está com uma certa sustentabilidade no preço dos grãos. A gente tem a dificuldade logística toda dessa questão de fertilizantes, e isso a gente não vê muito solução, senão planejamento, né? Que é isso que eu ia falar, a gente tem que bater nessas teclas, você já estava falando aí. O produtor ele tem que tirar lições de tudo isso que o mercado está passando, né? Na verdade, está ensinando para ele. Então, a partir de agora, tem que, mais do que nunca, planejamento, gestão, trabalhar com travas. Exatamente, Marcelo. Acho que a gente aprende muitas vezes sofrendo muito, né? E esse ano foi bem assim, né? Com essa questão do boi, travas. Eu falo sempre de venda compassada, porque vai subir, vou segurar, e aí segura, aí o mercado cede, e aí não trava. E para a questão dos grãos, a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que procurar, os produtores têm que fazer o barter, né? Você tem que fazer essa troca aí, se proteger no custo de produção, e aí depois o restante procurar os melhores meios de vender, e as travas também são possíveis para esses mercados.
Tá certo. Fabrício, muito obrigado por essas informações importantes e relevantes para o produtor rural. Te espero aqui em outras ocasiões para a gente dar boas notícias, né? Eu também espero. Muito obrigado. Tá certo. Bom dia. Bom dia.